mesmo tipo de estrutura. Se você usa cabos ruins dentro de uma estrutura de uma rede, a rede vai dar problema. Tem que ser trocado. Tem que haver manutenção. Às vezes, se você colocar um conector de uma qualidade muito ruim, os outros materiais podem ser muito bons, mas ele interfere na qualidade final. Por que é que eu estou dizendo isso? Se você quer ter mais dados, você tem que melhorar a estrutura. E a estrutura é você, a sua fé. Entendeu? Então, uma rede para rodar um sistema de um banco de dados muito grande, de um exabyte, um terabyte, você tem que ter uma conexão muito robusta, cabos muito bons. Aí você vai ter uma rede, nós chamamos uma rede gigabyte, né? Aí entra a questão das fibras e tudo mais. A conexão, para você ter uma conexão boa, de alta qualidade, de alta performance, tem algo que é chamado, na tecnologia, chamado de latência. Quem já ouviu falar sobre a latência? Levante a mão aí. Só uma, né, rapaz? Só dois, três. A latência é o seguinte: a latência é o tempo da informação que chega de uma ponta a outra. Normalmente uma latência boa, ela tem que estar no mínimo em 10 milésimos de segundos. Você nem percebe, mas se aumentar, está tendo já latência. Esta conexão que nós falamos, nós temos que ter com Deus. Quando você se conecta a Ele, nos primeiros momentos até mesmo pode ter latência, porque você vai estar ajustando a conexão e tudo mais. Começa a melhorar aqui, melhora ali. Mas daqui a pouco não é aceitável que haja latência. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, tanto tempo que vocês já eram para ser mestre, você ainda tem que estar tomando leite ainda. Dentro da conexão, quanto melhor a conexão, melhor a recepção e o melhor o envio dos dados. Existe algo na telecomunicação que nós chamamos de duplex. O duplex, ele é a qualidade de envio de dados, tanto o envio quanto a recepção, RX, TX. Você envia e recebe. Antigamente você não tinha isso. O exemplo, o rádio. O rádio era só recepção, você não conseguia enviar nada, uma resposta. Você só recebia uma informação do rádio. Ligava o rádio, passava o dia recebendo, você não conseguia enviar. Hoje, na comunicação, você consegue enviar dados, receber dados. A palavra mais clara para hoje: download, upload. Você envia, você recebe também da conexão. A conexão do céu, da nuvem. A nuvem não é nova, a questão da nuvem. Não foi os Estados Unidos que inventaram, a China. A nuvem sempre existiu. E a nuvem, quem inventou, quem criou foi o próprio Deus. A conexão do homem com Deus através da nuvem da glória. Quando nós olhamos esse texto, é uma pergunta que Deus está respondendo de um jovem. E este jovem está no capítulo anterior, capítulo 19, o jovem rico. O jovem rico, Raíssa, perguntou para o Senhor: Senhor, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor começa a falar para ele: obedece todos os mandamentos e tudo mais e tal. Ele diz: quais? Ele até mesmo era um pouco soberbo, porque dentro da religiosidade que ele vivia, ele era alguém que cumpria todos os preceitos da lei. Ele diz: quais? Aí ele diz: honra teu pai e tua mãe. Aí vai falando. Aí como que um ar, né, assim, de superioridade, que há muito nestes dias atuais, nos jovens, na juventude. Ele diz: ah, isso aí é fichinha. Isso aí desde quando eu sou pequenininho, eu observo. Quer dizer, eu faço disso. Aí ele diz: ainda te falta uma coisa. Te falta o quê?
uma coisa. E esta coisa que o Senhor vai falar para ele, ele estava dizendo: falta uma coisa para ti. Falta renúncia. Porque ele queria, e dentro de todos os apóstolos que Jesus mesmo chamou, ele é o único homem que teria o privilégio de seguir Jesus, sem que o próprio Jesus tivesse arregimentado como os outros apóstolos. Ele diz: vende tudo que tu tens, dá aos pobres, e aí tu terás um tesouro no céu. Aí tu vem e faz o quê? E me segue. Para seguir Jesus, Jesus põe a faca no pescoço de alguém para seguir ele? Você foi obrigado a estar aqui esta manhã? Não. Jesus falou para aquele jovem também: aí depois tu vem. Mas aquilo era uma proposta que Jesus estava dando para ele. Diz o texto que ele fica triste, porque o texto diz que ele era muito rico, tinha muitas propriedades, e ele não consegue renunciar. Sabe o que é que ele faz? Ele faz algo que somente um homem fez na Bíblia, Gênesis 4, Caim fez. Ele virou as costas para Deus e foi embora. O jovem rico fez a mesma coisa, mas ele obedecia a pai e mãe, cumpria todos os rituais, mas ele não conseguiu renunciar às suas riquezas. Aí Jesus vira para os discípulos e diz: olha, como é difícil, não impossível, entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha. Não é uma agulha de costurar, tá? É aquele lugar onde passavam os bois, que faziam aquela manobra ali. O camelo era muito difícil passar. Aí ele diz: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas esse rico que ele estava falando lá, ele era velho ou ele era jovem? Ele era um jovem. Estava, quem sabe, no melhor fase da sua vida, né? O melhor dentro da igreja, mais rico, mais popular. Quem sabe tinha aí seus 200 seguidores, 200 mil seguidores no Instagram, né? Um engajamento top. Era o cara da época, sabe, muito conhecido, visibilidade. Mas eu vou perder minha visibilidade se eu ver tudo. Porque tem jovem que não pode ter rede social. Porque a rede social hoje é uma atração, é algo ilusório. Aquele jovem, aí os discípulos olham para Jesus e ficam tudo perplexos. E eles começam agora: rapaz, nós estamos lascados. Se esse camarada aqui, desde pequeno, obedece toda a lei, o Senhor está dizendo que é difícil de entrar, e agora nós fomos chamados agora para seguir Ele. Então, aí Jesus diz assim: mas para o Senhor não há nada impossível. Glória a Deus, aleluia. Aí Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que é que nós vamos ganhar? Aí no final do capítulo de número 19, veja aí, Jesus diz para eles, versículo 29 e 30, ele diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Glória a Deus. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros.
Aqui Jesus faz a comparação de últimos e primeiro, fazendo a comparação do jovem que desde pequeno observava a lei e obedecia a tudo. Esse aí eram os primeiros. E os últimos aqui, que vão ser agora os primeiros, são aqueles que foram chamados para a salvação por último. Eram os apóstolos. Jesus disse para eles: olha, todo aquele que tiver deixado pai, mãe, deixado irmãos e irmãs, deixado filhos, campos aqui são as riquezas, que o jovem não deixou e foi embora. Aí o Senhor disse que eles iriam herdar o quê? Aquilo que aquele jovem queria. Diz que eles receberiam um galardão, a vida eterna. Aí Jesus entra agora dentro de uma parábola. E dentro desta parábola ele vai falar que ele tem uma vinha. Bora lá, Jesus. Deus tem o quê? Uma vinha. A vinha produz a uva produz o vinho, ou o suco da uva, e o suco da uva trazia, ou traz, ou é a maior representação do povo de Israel de alegria. Olha só. Aí ele vai falar agora, usando a expressão do próprio Deus, que dentro deste chamamento, desta chamada para a salvação, em algumas horas do tempo, Deus saiu e ele chamou pessoas, classe de pessoas para a salvação. Primeiro ele chamou, o primeiro horário foi antes das 6 horas da manhã, porque a jornada de trabalho em Israel se iniciava às 6 horas da manhã e encerrava-se às 18 horas, que era quando finalizava o dia útil para o povo de Israel. O pai de família aqui, comparado com o versículo 1, no capítulo 20, diz que ele sai à primeira hora como um pai de família. Ele era o dono da vinha, mas também ele era um pai de família. Ele é o nosso pai. Aleluia. E quando ele vem, ele diz que ele vai arregimentar, ele vai assalariar, ele vai contratar, ele vai trazer pessoas para trabalharem na sua vinha. Vamos lá? Vai chamar pessoas para trabalhar na sua vinha. O que é interessante aqui, que a vinha é dele. Os trabalhadores vão ser dele. Aleluia. Mas o que é que ele vai sair? Ele já sai para assalariar eles. Ele já sai para acordar qual é o salário que eles iriam receber no final da jornada de trabalho. Qual é o salário deles? Diga, um denário. Denário é um peso de prata. Quem estuda a Bíblia sabe que o denário é equivalente a uma jornada de um trabalhador romano. Se for trazer para nós hoje, um salário de um pedreiro, por exemplo, é R$130 já. A diária. Então, se nós comparássemos com hoje, ele iria assalariar e dizer: olha, você vai para a minha vinha e quando encerrar o trabalho às 18 horas, eu vou pagar para você R$130, uma diária. Combinado, tudo bem. Aí ele foi. Quando ele vai, esses primeiros trabalhadores vão trabalhar às 6 horas da manhã. Qual é o horário? 6 horas. No versículo 3, ele volta, como se o pai de família volta para casa. Ele volta depois de novo, mas quando ele já volta, já são 9 horas da manhã. Passou-se quantas horas? 6 horas. E agora ele faz a mesma coisa.
Só que ele sai, ele acha pessoas desocupadas. O texto que vocês estão lendo aí, alguns, está dizendo ociosas. E onde é que eles estão ociosos? Eles estão na praça. E o que é a praça? Lugar dos encontros. Lugar de tomar uma Coca-Cola, né? Lugar de contar história. Não é assim? Lugar da ociosidade. Aí o Senhor ele chega para eles e diz também: vão trabalhar na minha vinha? Vão produzir alegria? Glória a Deus. E eu pagarei a vocês o que for justo. Ele já não fala que ele iria pagar um denário. Ele fala que ele ia pagar o que for, porque o dono da vinha ele é justo. Aleluia. Não pense que ele é injusto. Ele é justo. Só que ele vai sair depois de novo para os 2 horários. Ele sai novamente meio-dia e depois às 3 horas da tarde. Você vai vendo que vão passando de 3 em 3 horas. Ok? E quando ele chega, ele diz que ele faz da mesma maneira. Mas o foco aqui agora está quando ele sai no último momento. E o último momento aí está no versículo de número 7. Versículo 6 diz: saindo por volta das 5 horas da tarde. Quem é que vai contratar a gente faltando 1 hora para acabar a jornada de trabalho? Você contrata ele? Está acabando, né? O que é que faz? Junta o povo aqui, olha, você vai fazer isso aqui, você vai fazer mais isso aqui, e tudo aqui está acabando. Mãe mesmo tem 1 hora de trabalho. Se contratar, paga só 1 hora. Né? Se contratar, ia pagar só 1 hora. E olha. Vai ser bênção comigo, senhor, cara. Olha o que ele diz agora, olha isso aqui, eu quero que você atente, porque é este aqui o foco da mensagem. Saindo por volta das 5 horas da tarde, ou a hora 1/10, a 11ª hora, a contar desde o primeiro horário do dia. Encontrou ainda outros que estavam ociosos. Diga ociosos. Diga desocupado. Diga à toa. Diga sem propósito. Sem foco. Sem projeto. Sem perspectiva. Sem sonhos. Eles estavam desocupados. Sabe o que é o mais alarmante aqui? Que alarma o pai, o dono da vinha, é que ele pergunta para eles, diz assim, olha a pergunta deles: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia inteiro? Ele está dizendo assim, tem tantas coisas para vocês procurarem fazer, e vocês passaram o dia inteiro aqui desocupados. Está falando da ociosidade. Passar dia, passar semanas, muitos tempos, meses, quem sabe anos, sem fazer nada para Deus. E sabe o que é que ele diz? Ele diz, aí a resposta deles, olha o que ele diz: porque ninguém nos contratou. Ele está dizendo, porque ninguém nos chamou. Porque ninguém acordou conosco o salário. Aí ele disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Mas 1 hora só de tempo. Aí o Senhor, 1 hora, já estava chegando o final da jornada. Aí o dono da vinha
Ele manda o seu mordomo, que aqui no texto não é o Espírito Santo, aqui no texto é o próprio Jesus, porque ele está explicando ainda a questão do capítulo 19 do jovem rico, do questionamento que Jesus terminou no capítulo 19 dizendo que os últimos seriam os primeiros seriam os últimos. Glória a Deus. Quem é aqui o mordomo? Diga Jesus. Jesus. E Jesus que chama. Ele chama agora para pagar o salário. Aí o pai diz, chama agora todos os trabalhadores, porque nós vamos pagar agora. Detalhe, chama primeiro os últimos, paga primeiro os últimos, e depois você paga os primeiros que foram chamados. Aí observe, por exemplo, a todo mundo aqui, todos os trabalhadores da vinha, que sabe algum com enxada, com ancinho, que sabe com os carrinhos de mão, quem sabe camarada já preto do sol, né? Igual quando ele está no evangelismo. Aí, chama aqui o primeiro. Aí ele chama aqui, no lugar do salário, quem sabe está sentado lá pagando, né? Como é comum, pegando dinheiro, pagando. Aí chegou os que trabalharam 1 hora. Quanto tempo? 1 hora. Sabe quanto foi que eles ganharam? 1 dia de trabalho também. Eles ganharam, se fosse hoje, R$130 também. Aí ele foi chamando, ele nem fala dos outros que foram chamando entre meio, ele só fala dos últimos e dos primeiros que foram chamados. Sabe o que é que os primeiros vão ficar? Sabe o que vem na mente deles? O único que Deus acordou o valor foi com os primeiros que foram chamados, que era 1 denário. Como os últimos ganharam por 1 hora 1 denário também, na nossa analogia aqui, R$130, trazendo para hoje, o que é que vier na mente automaticamente? Se eles ganharam 130 por 1 hora trabalhar, espera aí, trabalhamos aqui, quem é bom de cálculo aí, trabalhamos 12 horas, então nós vamos ganhar quanto? 260? Oxi. Vamos lá, quanto? 1.560. 1.560. Ele ia ganhar quantos denários? Seriam, se um ganhou 1 denário, trabalhando 1 hora, e os que trabalharam 12 horas ganhariam quantos denários? Na visão deles. Mas o que foi concordado com o dono da vinha quando eles foram enviados? Que eles iam ganhar no final 1 denário. Então, digamos aqui, dá quanto? 1.560 reais se fosse hoje. Aí então, o grupo lá, começaram a conversar entre si. Quem sabe conversar entre si, olha aí, Rodolfo, rapaz, nós estamos bem agora, viu? Você ganha só 130, olha aí, trabalhando só 1 hora, né? Eita, rapaz. Quem sabe já chegaram com a mão assim, com as 2 mãos assim, com os bolsos tudo aberto já. Ou com uma bolsinha já assim, né? Pode botar aqui dentro. Aí deu para eles só o mesmo denário. Sabe o que foi que aconteceu com eles? Eles ficaram revoltados. Eles ficaram revoltados, e que representa que eles ficaram revoltados com o próprio Deus. Sabe quem é que representa, quem é representado com estes aqui que foram chamados primeiro? O povo judeu. Aqueles que foram chamados primeiros para trabalharem na vinha do Senhor. Eles se achavam muito superiores, porque cumpriram toda a lei, todos os preceitos, como aquele jovem rico, que estava arrotando santidade, arrotando o legalismo, arrotando que ele tinha, observava tudo, mas no final não conseguiu renunciar. E aqueles que foram chamados agora por último, eles poderiam até mesmo não ter obedecido à lei desde pequeno, mas no final eles renunciaram tudo para seguir a Jesus.
O que é que representa aqui estes últimos? Também representa a geração de vocês. O que é que representa o denário? Representa, aleluia, o salário que é a salvação, que é o mesmo salário para todos, é a salvação da alma. Não tem pessoas que vai ser mais salvo do que outras, não. A salvação é igual para todos. E o Senhor, aleluia, saiu da eternidade em todos os tempos, em todas as épocas, para chamar pessoas para a salvação. E termina o texto dizendo: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluia. Qual é a resposta do Senhor para eles? Olha o que eles falam para o dono da seara. Está representando que eles estão dizendo que Deus era injusto. E aí, tu já? Será que está no mesmo espírito? Olha só. Eles dizem, questionando a justiça de Deus. É o que os fariseus e escribas, eles falavam que Deus não era aquele que Jesus pregava. Porque eram eles que tinham toda a lei, eles que observavam toda a lei. E aqueles camaradas agora que chegaram, como é que eles agora que são os discípulos verdadeiros de Deus? Aí eles questionam a ele e dizem: mas esses trabalharam apenas 1 hora e ganharam o mesmo que nós, que trabalhamos desde manhã. Trabalhamos, pegamos o peso, toda a labuta, enfrentamos a fadiga, e a hora mais quente do dia, do sol, nós sofremos. Isso é uma injustiça. Bora lá? Isso é uma injustiça. Mas o que foi que o Senhor combinou com eles? O Senhor mudou o salário deles? O Senhor não pagou o que Ele concordou com eles? Aleluia. Existe um comentarista, William Barclay, que diz que a qualidade da obra desses que foram chamados por último foi tão boa, que é por isso que eles ganham o mesmo tanto. Porque sempre que está aqui o empregador de Arco Leonardo, às vezes quando alguém se destaca mais do que o outro, não ganha um negócio a mais? Não é recompensado? Aqui é irmãzada também, já é gente. Tem até uma ótica lá em Capanema, uma ótica casais. Então William Barclay diz que eles ganham o mesmo tanto, porque a qualidade do que eles trabalhou foi tão boa, que o dono, ele diz: rapaz, não tem jeito. Eu não concordei quanto é que eles iam ganhar, mas eu vou pagar eles um denário também, porque a qualidade com que eles trabalharam, com força, com interesse, eles fizeram um bom trabalho. Então eu quero honrar eles. Isso não diz na Bíblia, quem diz é o William Barclay. Aí o Senhor diz para eles, sabe o que ele diz para eles, para aqueles homens? Ele diz assim: rapaz, sai da minha frente. Eu não já paguei vocês? Não foi isso que eu concordei com vocês? E ele diz: o dinheiro não é meu? O dinheiro não é meu? Eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Sabe o que é isso? A graça. Glória a Deus. Mas por que meu jovem fulano de tal está aqui? Olha, estava ali, já fez isso, líder, Tiago Leonardo, fulano de tal não pode estar no acampamento também. Olha aí quem ele é. Eita, glória. Aleluia. Ele não quer fazer? Eita, Não é dele a graça? glória a Deus. Não é dele a graça? Ele usa a graça com quem ele quer. Aleluia. Aí ele diz: nos teus olhos é mal, porque eu quero fazer o bem.
Olha a audácia daquelas pessoas, dizendo que Deus era injusto, porque ele estava fazendo o que era bom. Sabe o que é que traz isso hoje para nós? A religiosidade que está no nosso meio. Aí alguém olha para o jovem, não, é o excesso da religiosidade, né? O talibã gospel, né? Da religiosidade. Mas é só assim, se não for assim, não vai dar certo, tu não pode trabalhar na vinha, tu não pode fazer, tu não pode porque tu é assim, assim. E o Senhor chamou por último. Eita! Mas eu quero usar a última expressão que eles usam, que eles dizem. Eles trabalharam apenas 1 hora. Quantas horas? 1 hora. João, escrevendo suas epístolas, olhe para cá. Ele falou: filhinhos, já é o quê? A última hora. Que última hora é essa? Porque já está chegando o momento de Deus pagar o salário da salvação. E vocês que estão aqui nesta manhã são aqueles que foram chamados nesta última hora para trabalhar na seara, para produzir alegria no reino de Deus. Quem entende esta verdade, levante a mão. Vocês foram chamados para produzir alegria. E o salário já está preparado para entregar para vocês. Já chega de viver uma vida ociosa, arregaçar a manga e ir para o campo trabalhar. Aleluia, porque o campo está branco. Aleluia, para a colheita já. Aleluia. O salário já está preparado para dar a cada um de vocês. Mas eu quero usar uma outra analogia também aqui. Vocês estão trabalhando agora? Trabalhando para o Senhor. Já tem professor da escola dominical aqui. Já tem gente que evangeliza. Já tem jovem que é até mesmo líder do próprio departamento de jovens. Tem várias ferramentas que já estão sendo usadas por Deus aqui. O que eu quero dizer com isso? Vocês estão trabalhando na última hora. Mas tem trabalhadores que trabalharam desde a primeira hora. Pessoas que já morreram, estão esperando o arrebatamento da igreja. Eles deram seu suor pela obra, pelas almas, pela salvação. Sabe o que é isso? Vocês não podem desprezar os outros trabalhadores que trabalharam antes de vocês. O que é isso nesta analogia que eu quero fazer? Que vocês estão chegando para ajudar aqueles que já estão trabalhando, que enfrentaram o sol quente, carregaram pedra nos ombros, aleluia, subiram a montanha, aleluia, e todos nós iremos se juntar, aleluia, para fazer a obra do Pai, aleluia. Se coloque de pé nesta manhã. Eu fico de ajuda aí, aumenta mais o microfone que já tem mais igual. Já é a última hora. Aleluia. E aí o Senhor ele diz no final: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É claro que quando ele fala dos escolhidos, ali está falando dos discípulos, apóstolos, que é algo específico. Mas quando ele fala que muitos são chamados, ele está falando que na chamada da salvação, ele chamou todos para a salvação. E esta chamada continua, aleluia, ecoando todos os dias.
Tem jovens aqui que já tem a clareza de que está trabalhando na vinha do Pai. Mas tem jovens que estão aqui que ainda estão vivendo uma vida ociosa. E esta manhã de terça-feira é uma manhã que o Pai saiu e Ele veio te contratar para a vinha.